Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui já para a nossa live desta segunda-feira. Peço perdão aí por esses 5 minutinhos de atraso, mas nós estávamos aqui acertando a técnica e já estaremos entrando no ar. Pastor Jamiel já está aqui conosco, conectado e nos aguardando. Temos sempre tido 2 convidados por segunda-feira. Essa segunda-feira nós trouxemos só o pastor Jamiel e nós vamos apresentá-lo em instantes aqui. Vocês verão aí que o tempo talvez seja até pequeno, né? Para tanto conteúdo que ele nos traga. Se você estiver ouvindo aí, dá um sinal para nós. Peço que vocês divulguem aí nas timelines de vocês. Participe direto aqui na fanpage Uma Palavra para Ti, pois estaremos visualizando os comentários e vamos trazer ao ar. Se você tiver perguntas, dúvidas sobre o assunto, fale conosco. Nós vamos estar disponibilizando aqui ao vivo para que o pastor responda as perguntas e as dúvidas e comente, né, as opiniões que vocês trouxerem aqui para nós ao vivo. Então, vamos sem mais delongas trazer o pastor Jamiel para cá. Pastor Jamiel, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estava falando aqui, apresentando aos nossos internautas que vão nos acompanhar aí durante esse bate-papo, e agora vou fazer a apresentação aqui com o senhor, porque aí o senhor pode me corrigir. Já faz um bom tempo que a gente nos conhecemos na cidade de São Carlos, onde o senhor teve a oportunidade de ministrar diversos cursos, tanto na área teológica, como me recordo bem do curso de capelania, do qual me formei, tem a credencial do Instituto Lopes, que o senhor é o fundador, né? Pastor Jamiel Lopes, como nós anunciamos aqui, ele, além de pastor, é psicólogo, palestrante, tendo dado diversas palestras aí para famílias, para casais, para adolescentes, dentre outros temas. O pastor Jamiel também é escritor, tem vários livros aí de autoria e coautoria na área de teologia, já comentou lições bíblicas da CPAD para adolescentes, e está aí com esse livro, né? Teologia Pastoral, psicologia, né? A teologia e a psicologia, tão importante aí, esse equilíbrio, né? Entre o espírito e a alma humana. Pastor Jamiel, deixá-lo aqui se apresentar aí para os nossos participantes. A paz do Senhor para todos que estão agora logados nessa live. E eu sou o pastor Jamiel Lopes, acho que já não preciso mais me apresentar, falar mais nada, né? O pastor Wilson já colocou tudo, mas somos o autor do livro Psicologia Pastoral, né? O tema de hoje que a gente vai abordar sobre saúde emocional, então tem a ver com o tema, com o assunto do nosso livro que publicamos pela CPAD. Muito bem, pastor Jamiel. Pastor Jamiel é uma daquelas pessoas que nós conseguimos ouvir por muito tempo sem nos cansar, né? Tivemos ali algumas palestras e alguns cursos ministrados ali na Assembleia de Deus de São Carlos, e nós passamos bastante tempo ali ouvindo o pastor Jamiel com essa simplicidade, humildade, toda essa bagagem que o pastor Jamiel reúne. Pastor, o senhor poderia já inicialmente trazer para nós o seguinte aspecto: nós estamos vivendo num momento bastante conturbado, né, para as emoções humanas. Já não é de hoje que as pessoas estão tendo contínuos problemas na área emocional, dada aí a quantidade de pessoas com problemas na área de depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, né? Então nós já vivemos uma situação assim bastante caótica na área emocional. Agregou-se a isso esse momento de pandemia. Mas antes da gente entrar realmente propriamente nesse tema, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós, tanto dessa ótica que o senhor tem da área profissional da psicologia, como da ótica também bíblica e cristã, quais são os impactos de nós termos um emocional equilibrado e quais são os problemas, né, que advêm do emocional estar em desequilíbrio no ser humano? Primeiro, assim, nós somos seres que possuímos emoções.
A emoção é uma força construtiva e estimuladora da atividade humana. Sem emoção, a vida seria insípida, a vida não teria, assim, tanta beleza. Então, nós temos as nossas emoções. E essas emoções, a psicologia, ela mostra que existe o que a psicologia chama de emoções primárias, como a alegria, o medo, a raiva, a tristeza, o amor, o afeto. Essas são as emoções consideradas básicas. Nós nos emocionamos. E, aliás, quando Deus ele nos criou uma tricotomia, espírito, alma e corpo. O espírito é onde jaz a nossa consciência, é a parte essencial do homem, é o que faz o homem ser distinto dos animais. O corpo, a parte material, onde através dos sentidos nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo. Mas nós temos a nossa alma, que é a psique humana, e essa alma ela é formada de intelecto, sentimento, vontade, ou seja, pensamos, sentimos e agimos. Então, as nossas emoções, elas estão muito ligadas ou interligadas àquilo que nós pensamos. Então, o pensamento, ele é fundamental em relação àquilo que nós sentimos. Então, as emoções, elas são, em si, necessárias, até porque nós nos emocionamos. Agora, quando esses estados emocionais, eles são mais duradouros, eles podem, de certa forma, causar problemas, como tensão interior, e ter consequências físicas e perturbações psicossomáticas. Então, quando o ser humano não consegue ter um equilíbrio nas suas emoções. Então, há muita que se coloca o seguinte: nós devemos ou não devemos expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções? E aí vem a questão do equilíbrio, né? E no decorrer da nossa fala, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da inteligência emocional, quando há um equilíbrio entre razão e emoção. Mas só para a nível introdutório, assim, as emoções, elas são importantes na nossa vida. Então, elas regem a nossa vida e, inclusive, implicam nas nossas decisões. Então, o pensamento, eu penso, é como eu acredito, como eu vejo, eu sinto, e isso me leva, de fato, às minhas atitudes ou às minhas emoções. Muito bem, pastor, eu agradeço aí essa introdução, né? Eu, ouvindo o senhor falar, eu até lembrei de um filme, eu vou comentá-lo aqui, mas antes disso, eu gostaria de ler um texto bíblico para a nossa reflexão. Eu acho que ele tem muito a ver com esse tema que nós estamos propondo. O texto está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e esse texto nos traz a seguinte reflexão ou meditação: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, aqui, o apóstolo e pastor Pedro estava dando a orientação para que nós estivéssemos lançando a nossa ansiedade sobre o Senhor. Dá-nos entender aqui, pastor, que a ansiedade, ela é um fator que pode causar ausência de saúde na área emocional do ser humano e trazer preocupações para a alma. O senhor enxerga dessa maneira? Então, a ansiedade, ela não só, quer dizer, faz isso, como ela leva a pessoa, de fato, a adoecer, certo? Então, assim, a ansiedade é uma forma da pessoa antecipar os fatos. Então, ela vive o amanhã como se fosse hoje. É uma preocupação excessiva. Por isso que Cristo ele coloca que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, com o que é vez de beber. E ele pede para que olhemos para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, e Deus as alimenta, e para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas, com toda a sua glória. Então, Cristo ele mostrava que nós devemos ter a confiança de que Deus ele cuida de nós. Então, quando a gente tem a preocupação, então a ansiedade ela desencadeia por situações que nós não temos controle sobre elas. Então, nós temos a tendência muito grande de controlarmos as coisas. Por exemplo, eu vou fazer uma prova amanhã, e se eu me preocupar com isso, eu não sei o que vai cair na prova, não sei como eu vou
me sair nessa avaliação, e aí de repente me foge o sono, e eu começo a ter algumas reações que é característica da ansiedade, ou seja, eu não tenho o menor controle sobre isso. Eu costumo sempre dizer, quando eu falo sobre ansiedade, o que um determinado autor colocou, diz assim, se o problema tem solução, não precisa se preocupar, porque tem solução. Mas se não tem solução, se preocupar também é uma bobagem. Não adianta. Não se preocupa, entendeu? Então, assim, as coisas que a gente consegue controlar, que dependem de uma decisão nossa, devemos agir. Então, as coisas não vão acontecer se eu não tomar determinadas decisões. Agora, tem coisas que não tem como, certo? Então, se eu não consigo lidar com determinadas situações e não depende de uma decisão minha, não depende de que eu faça algo, eu preciso aprender a lidar com essa situação e entender que não depende de mim. Tem coisas que devemos colocar totalmente nas mãos de Deus. E o Senhor, é contigo, porque o que eu tinha de fazer, eu já fiz. Então, não adianta se preocupar com isso. É confiar, é entregar realmente nas mãos do Senhor, como diz lá no Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muito bem. Meus irmãos, eu quero já, então, reforçar aqui para aqueles que estão chegando agora conosco, se logando nessa live. Todas as segundas-feiras nós temos um encontro chamado Segunda Opinião. Nós trazemos alguns assuntos e esses assuntos são abordados com a participação de vocês que estão aí do outro lado da câmera, né, ou do outro lado aí da internet. Nós contamos com as opiniões de vocês. Nós vamos abordando o assunto, à medida que o assunto vai evoluindo, nós esperamos que vocês deixem os seus comentários aqui no site Palavra para Ti, né, na fanpage aqui do Facebook, e nós estaremos trazendo ao ar as dúvidas e perguntas. Eu já peço para que você faça duas coisas. Você que está conosco aqui online, por favor, deixe o seu Paz do Senhor aqui para que nós venhamos ver que você está participando, que possamos citá-lo. E também peço para que você compartilhe aí via Messenger com outras pessoas que possa ser interessante. O assunto de hoje é saúde emocional. Então, estávamos falando sobre o mundo em que nós vivemos e como eles são caóticas, essas situações, essa relação. O pastor Jamiel já nos introduziu trazendo que Deus nos fez de uma maneira completa e Ele introduziu em nós emoções. E essas emoções, elas fazem parte das nossas experimentações, daquilo que nós vivenciamos, a alegria, a tristeza. Essas emoções, elas participam do nosso dia a dia. Todavia, o desequilíbrio delas em todos os sentidos podem fazer-nos mal. E sobre isso, pastor, tem um livro, na verdade tem um filme que eu assisti com meus filhos já algumas vezes, né? Eles gostam, talvez o senhor já tenha ouvido falar, que é o Divertidamente, né? Esse filme é interessante, pois mostra uma garotinha, né, adolescente, que ela é forçada a mudar de cidade. E dentro da cabeça dela tem o que o senhor citou para nós aqui no início dessa live, que são as emoções primárias, né? Ali tem a alegria, a tristeza, a raiva, tem o medo e tem o nojo, né? Então todas essas emoções estão ali reunidas, porém a gente percebe que durante a fase infantil daquela menina, a alegria é que tomava conta, né, de todas as emoções, era a emoção mais importante. E naquele momento ela estava querendo passar por um momento de tristeza e a alegria estava desimpedindo, ou seja, havia um desequilíbrio para uma emoção que aparentemente a gente acha boa, né, que é a alegria, porém ela estava trazendo um prejuízo, né, enquanto a tristeza não foi extravasada, aquela tristeza que aquela menina sentia, as emoções não entraram de volta em equilíbrio. Não sei se o senhor assistiu o filme, se é assim que o senhor percebeu também. E até assim, né, assim, a importância até mesmo da tristeza, né? Então, ela faz parte da vida. E quando foi para ela conseguir um equilíbrio, ela precisou lidar também com a sua tristeza, né? Lidar com essas emoções, seriam as emoções negativas. Então, para manter de fato o equilíbrio, né? Isso é importante. Interessante, né? Assim, quem assistiu o filme, sem querer dar spoiler, né, para quem ainda não viu, mas é muito legal de ver, né? Que ela tinha
as bases, né, algumas estruturas ali que eram constituídas daquelas experiências que ela teve com determinadas emoções, e que no momento que a alegria tenta segurar para que ela não sinta tristeza, aquelas bases começam a ruir, né? Ou seja, não dá para ser contente ou alegre o tempo inteiro, né? As outras emoções fazem parte do nosso dia a dia. A questão é procurar aprender a lidar com as emoções. Aí eu já entrando um pouquinho, né, no início, né, da questão, por exemplo, da inteligência emocional, que para mim foi assim algo que veio revolucionar os estudos sobre a inteligência. É quando Daniel Goleman ele descobre praticamente, ele consegue trazer essa visão da inteligência emocional, certo? Então, revoluciona. E isso, ele começa a partir de um estudo que ele faz com uma pesquisa sobre a inteligência, e ele busca alunos de Harvard que se formaram na década de 1940, e ele, então, procura ver como foi o desenrolar da vida dessas pessoas 40 anos depois. E ele tem uma surpresa, e ele percebe que as pessoas mais bem-sucedidas na vida não foram os alunos CDFs, aqueles alunos realmente nota 10, os nerds, não foram os mais bem-sucedidos, mas os alunos medianos. E isso chamou a atenção dele. Ele, então, pega uma segunda amostra de alunos formados na década de 1970, isso ele estava no início dos anos 80, ou seja, ele vai analisar alunos que se formaram 10 anos depois, como é que está o andamento deles, e ele percebe que a tendência é a mesma, e ele vai estudar o que é a personalidade dessas pessoas. Ele tem uma descoberta fantástica, e ele viu que as pessoas que conseguem lidar melhor consigo mesmas, lidar com suas emoções, e ter o equilíbrio, são as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Porque as emoções, elas, se elas não forem bem administradas, essas emoções elas trarão danos ou trarão prejuízos na vida da pessoa, ou até mesmo levam a pessoa a adoecer. Estudos hoje comprovam, pastor Wilson, que mais de 85% das doenças elas são de causas emocionais. A úlcera do estômago, por exemplo, é uma das doenças mais comuns que geralmente se inicia com a gastrite causada por mudanças da tensão muscular e na distribuição de sangue nas paredes do estômago, resultante de estados emocionais frequentes, repetidos e de longa duração. Então, guardar determinados sentimentos, não expressar os seus sentimentos, isso realmente é um grande problema. E a gente vai depois falar um pouquinho sobre a pandemia e os efeitos psicológicos disso. Então, como andam as emoções das pessoas durante esse período. Então, se a emoção ela não for realmente bem administrada, a pessoa poderá ter sérios problemas. Então, por isso que é importante o equilíbrio. E um dos pilares da inteligência emocional, o primeiro pilar, é o autoconhecimento. É a autopercepção, é o indivíduo olhar para si e ele se autocompreender, ele perceber o que ele está sentindo, o que está desencadeando, de repente, os seus sentimentos. Então, isso é muito importante. Bacana. Já percebi, então, que esse assunto vai render um pouquinho, né? O senhor acabou já citando a questão de inteligência emocional, que hoje está muito em voga no meio acadêmico e no meio administrativo. À medida, né, que a tecnologia avança e que nós temos cada vez menos processos repetitivos, menos linha de produção e mais interação, né, as pessoas no trabalho estão mais focadas na interação uns com os outros, a inteligência emocional se faz cada vez mais necessária. Nós vamos abordar esse assunto então. Eu quero, antes da gente continuar aqui, trazer aqui a saudação de alguns irmãos que estão conosco: Márcio Peixoto, de Vilhena, Luísa Giza Severo, Carlos Júnior, Gisana Reis, Vera Pereira Reis, Fabiano Bezerra Isidoro, João Marcos, que é o maestro aqui da nossa sede, um dos maestros, está mandando a paz do Senhor, Manilson Maciel, da nossa sede também, aqui em Bauru, mandando a paz do Senhor, a Francine, minha esposa, que é fã do Senhor, viu, pastor Jamiel? Mandando aqui a paz do Senhor.
o Edson Camargo, que é de Pederneiras, né? Um amigo também de empresa, está também mandando a saudação ao senhor. Irmão Silas Ramos Pereira também está assistindo conosco. A Michele Condo trabalha comigo ali. Michele, saudação, que bom recebê-la aqui. E também o Márcio Oliveira, né? Já temos mais de uma dezena de pessoas aqui que estão chegando, novos amigos, e nós estamos alegres em poder recebê-los e abordar esse assunto. Esperamos ser de grande edificação para você. Pois bem, nós falamos então a questão do que são as emoções e já falamos então sobre a importância de manter o equilíbrio delas. Eu disse também, pastor, já, né, e eu vou reforçar, que nós já vivíamos um tempo em que as emoções estavam sendo afetadas de uma maneira talvez até cruel. Não sei se por conta da quantidade de informação que nós estamos recebendo diariamente, não sei se por conta da quantidade de mudanças nesse mundo, esse mundo VUCA, né, que nós estamos vivendo. Então, essa quantidade de mudanças contínuas e rápidas estão causando, mas nós temos aí o Setembro Amarelo, que é um dos ícones de mostrar para nós como as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Então, temos um mês dedicado a dizer para as pessoas, olha, não cometam suicídio, né? Então, isso mostra para nós a gravidade, né, dessa situação do desequilíbrio e da doença emocional. O que eu gostaria de passar ao senhor para responder, que seria talvez o tema principal aí do nosso debate, o que aconteceu agora com a pandemia? Quais ingredientes novos foram acrescentados? E eu gostaria também que o senhor abordasse quais os ingredientes que já tínhamos, né, que prejudicavam a saúde emocional, e com a pandemia, quais os ingredientes que foram somados aí para prejudicar a saúde emocional das pessoas? Bem, você toca num assunto aí que é muito preocupante. Hoje, a depressão, né, o suicídio é um problema de saúde pública, certo? A Organização Mundial da Saúde coloca que a cada segundo morre cerca de 40 pessoas no mundo provocado pelo suicídio. É um número muito elevado de pessoas, então muita gente morre. Pastor, desculpa. São 40 pessoas, 40. Né? É um número muito elevado, muito grande. E então, o que está acontecendo? O que eu vejo é que esse mundo pós-moderno, ele trouxe alguns problemas. E dentre os problemas que eu vejo é uma insatisfação generalizada nas pessoas, principalmente porque as pessoas são induzidas, esse é um dos fatores, né? São induzidas ao consumo e muitas não têm como. Antes havia um contentamento, as pessoas viviam no seu mundo, seria, digamos assim, de certo modo, numa ilha. E hoje, com essa visão mais globalizada e com a tecnologia e o acesso à informação, que tem um lado positivo, um lado bom, mas tem esse lado, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa live, outras pessoas estão assistindo graças à tecnologia, mas ao mesmo tempo, nós temos uma gama de informações que não conseguimos dar conta. Então, as pessoas estão ansiosas, elas se sentem aquém, elas se sentem cobradas, e automaticamente esse fato de não conseguir dar conta disso é que tem levado muitas pessoas a entrar em crise, o que eu chamaria de uma crise existencial. Então, as pessoas estão vivendo em crise pelo financeiro, estão em crise pela questão da sua imagem, certo? Assim, porque hoje se coloca muito a questão da imagem pessoal. As pessoas estão infelizes pela sua aparência, porque hoje tem uma mídia que prega o culto ao corpo, a perfeição. As pessoas estão infelizes porque elas não conseguem viver exatamente o nível que é proposto para ela de viver. Então, ela se sente aquém disso. Por mais que ela tente, que ela faça, ela se sente devedora. Eu não consigo. Pastor, seria assim, a sociedade, a mídia, coloca uma régua muito alta que a gente não consegue alcançar? Seria isso que o senhor está dizendo? Sim, e até porque, assim, veja só, vamos pegar um exemplo aqui da tecnologia, hoje o YouTube, hoje o Facebook, o Instagram principalmente,
onde pessoas que eram pessoas anônimas, que de repente elas se tornam, de um dia para a noite, elas se tornam populares, popstar. Então, isso é pregado como se fosse assim, regra. E as pessoas querem isso, por isso que elas se expõem, elas lutam por isso. Elas não vivem uma vida normal, entendeu? Uma vida assim de contentamento, é uma vida de ansiedade e de expectativas, certo? Eu sempre coloco assim, faço uma relação entre expectativa e empenho. O que acontece, principalmente o adolescente hoje, um exemplo, né? O adolescente vive muitas expectativas e pouco empenho. Então, quando eu tenho expectativas demais na vida, a minha tendência é a frustração, e as pessoas estão frustradas, estão infelizes consigo, com o seu corpo, com a sua vida, com os seus relacionamentos. E então, agora, quando eu tenho um empenho maior e menos expectativa, eu tenho tudo para dar certo, certo? E eu não me frustro tanto, por quê? Porque o que vale é o meu empenho, é aquilo que eu faço, mas do jeito que a Bíblia prega algo como se fosse assim, a toque de mágica. Então faça isso que vai dar certo, a autoajuda está aí, vai fazer isso. Então as pessoas estão lutando por um padrão de vida irreal, uma coisa que não existe, e elas se tornam infelizes. Uma outra coisa são os relacionamentos, família, casamento. A gente vê realmente um destroço aí, é terrível. Então há uma insatisfação generalizada. Então, inclusive, eu gravei um vídeo, né, sobre suicídio entre cristãos, que é lamentável, é lastimável isso, certo? E eu falo sobre esse assunto, abordo esse tema. Então, o que a gente vê são pessoas insatisfeitas consigo, e as pessoas precisam se autoaceitar, precisam se amar, precisam realmente descer mais para a realidade, e não viver essa expectativa criada por uma mídia irresponsável, pelo mundo, por uma sociedade consumista, hedonista, que é o prazer pelo prazer. Então, a gente precisa trazer as pessoas para a realidade, e elas realmente, aí onde entra o aspecto espiritual. O cristão, ele se apegar a Cristo, ele olha não assim como a sua vida presente, não que você não possa olhar para o seu presente e você querer conquistar as coisas, mas você olha para o porvir, certo? Então, assim, essa esperança também está sendo perdida por muitas pessoas. Elas focaram muito mais aqui nessa realidade. Então, eu vejo que já vimos uma sociedade doente, aí vem a pandemia. Então, o que ocorre? O que veio acrescentar na pandemia? Entendeu? Que foi o ápice. Eu estava vendo, inclusive eu dei uma entrevista para o jornal Clarim, que é o jornal da sede lá do Belenzinho, e eu falo justamente sobre isso, né? Eles perguntaram sobre a questão do índice de suicídio, depressão e suicídio agora durante a pandemia. E eu fiz uma pesquisa e eu descobri que nos Estados Unidos, e no Brasil não é diferente, eu não vi ainda nenhum indicador aqui brasileiro, mas nos Estados Unidos, que o índice de suicídio aumentou durante a pandemia assustadoramente, certo? Então, assim, o que veio a mais? Agora, você imagina só, uma pessoa que vive um processo de insatisfação consigo mesmo, que vive correndo como louco para cima e para baixo para dar conta de um padrão exigido pela sociedade. Aí ele vem, fecha tudo, tem o isolamento social. O próprio isolamento já é um motivo para a pessoa se sentir mal, certo? Porque ele é saciado de sair da sua liberdade. Então, aquela sensação que eu não estou livre mais, eu não posso sair por conta de um vírus que é letal. Aí vem o quê? Um medo, e esse medo, ele basicamente, ele foi potencializado pelas mídias, no modo como foi passado. Isso gerou terror em muitas pessoas adoeceram, e eu creio que muitos chegaram a óbito mais pelo medo, porque foi gerado um terror em cima disso. Nós temos uma doença, nós temos um problema sério, certo? Perdemos pessoas muito próximas, então o vírus é a realidade, ele não pode tratar com desdém. Tive parentes que pegaram o vírus, graças a Deus que conseguiram sair fora. Também tive, pastor. Então, muitas pessoas próximas que viveram isso. Então, é uma realidade, ele não pode tratar com desdém, mas houve uma potencialização. Houve, na verdade, assim, uma politização da situação, e isso gerou um problema muito grande. Agora, somado a isso, imagina a pessoa que perdeu o emprego,
que era o seu sustento. Imagina a pessoa que tinha o seu negócio e fechou. Olha, aqui em Campinas é lamentável. Hoje, o shopping Dom Pedro, quer dizer, hoje o comércio voltou a funcionar, ainda de uma forma limitada, mas voltou. Nós entramos para a fase amarela. Então, hoje foi o primeiro dia de abertura do comércio aqui em Campinas. E eu li uma matéria que eu fiquei triste, muito triste. Por quê? O Shopping Dom Pedro, ele reabre as portas em Campinas com 101 ou foi 103 lojas fechadas. Meu Deus. Você imagina o que é? Mais de 100 lojas que fecharam. Então, essas pessoas, agora você imagina o emocional dessas pessoas, o índice de endividamento dessas pessoas. Então, é óbvio que tudo isso contribuiu para que as pessoas, muitas delas estejam em depressão, muitas delas tenham perdido, inclusive, a esperança na vida. Então, toda essa situação ela veio para potencializar, para aumentar os problemas. Então, a depressão, pessoas que já têm também uma tendência muito grande, então, isso está assolando. A ansiedade, o medo. Deixa eu só interrompê-lo, porque assim, o senhor tocou num assunto que é muito interessante, né? O senhor abordando essa pergunta que ele fez, o senhor acabou passando por uma enquete que eu coloquei disponível na nossa página aqui, já uma preparação para esta live. E o senhor disse sobre 2 fatores que a pandemia trouxeram que agravam a questão da saúde emocional ou promovem a doença no sentido emocional. Um deles que o senhor tocou foi a questão do isolamento social, ou seja, eu preciso me fechar agora e não ter contato com outras pessoas, não estar nas reuniões sociais. O segundo que o senhor colocou foi a questão das mídias, né? E das notícias trazendo um pânico, né? Causando um pânico às pessoas. Na enquete, os respondentes disseram, né, 80%, foi a enquete que eu tive com maior, assim, esmagadora maioria, né, numa resposta, 80% afirmaram que entendem que, embora os dois sejam ruins, tanto o isolamento como a questão das notícias ruins chegando, mas que as notícias são os piores fatores para a doença emocional, ou seja, as más notícias transmitidas pela mídia, pela veículos de grande massa, são o que mais estão adoecendo as pessoas. O senhor concorda com isso? Eu concordo, porque a questão não é o fato de se passar a informação. A informação é bem-vinda. Não se deve mascarar uma informação. Nós temos mais de 80 mil mortos no Brasil. É a realidade. Agora, a questão é como é passado isso, certo? Então, assim, a partir do momento... Porque a questão, todos nós estamos sujeitos, certo? E o que deve ser passado, que deveria ser colocado, basicamente, os cuidados que se deve ter, certo? Eu, quando iniciou, assim, a primeira semana que iniciou o isolamento social, eu decidi criar um canal no YouTube. Eu não tinha um canal por 3 meses, e um dos primeiros vídeos que eu coloquei, aliás, o primeiro vídeo que eu postei é intitulado Os 2 Inimigos desta Guerra. E eu mostrava exatamente isso, entendeu? Nós tínhamos 2 inimigos. Um era o vírus, que não pode ser deixado de lado, e o outro era a questão da economia, que isso, se não fosse observado, iria trazer danos muito piores, muito maiores. E, assim, infelizmente, a coisa não foi tratada dessa forma. Em um outro vídeo que eu gravei, eu coloquei o seguinte: o fim da pandemia. Qual seria o fim? Hoje já não se consegue fazer dessa forma, mas naquela época se conseguiria, porque nós tínhamos raríssimos casos. Pode ver a data que eu coloquei, que eu postei lá, que se tivesse feito aquilo ali, conseguiria, certo? Mas, infelizmente, não se pensou. E eu colocava o seguinte: o que tem que ser isolado é o vírus, e não as pessoas. Entendeu? Aí eu até citei o seguinte: se no Brasil tivesse feito, por exemplo, o Japão está fazendo isso agora, usando a rede hoteleira para colocar as pessoas suspeitas e essas pessoas que são contaminadas serem tratadas, enfim, e elas não voltarem para casa enquanto não fossem tratadas, então a gente conseguiria, de certo modo, isolar o vírus. E eu coloco isso, eu digo, olha, imagina só, vou dar um exemplo de um parente meu. Ele trabalha fora e tal, e ele contraiu o vírus. Só que ele chegou em casa suspeito.
Ele foi no hospital e ele fez o exame, só que não teve a resposta. Quando ele voltou para casa, e quando ele voltou para casa, todo mundo estava de quarentena, e ele passou o vírus para todo mundo de casa. Então, assim, de nada adiantou a forma do isolamento, do modo como foi feito. Eu não estou criticando, dizendo que não era necessário, mas talvez o modo como foi feito. Então, se passasse informações, por exemplo, o comércio agora não está abrindo, por exemplo, na época que nós estávamos aqui de quarentena, dando o exemplo de Campinas, nós tínhamos 2, 3 casos. Hoje nós temos centenas de casos, centenas de mortos aqui, entendeu? E todo dia morrem pessoas aqui em Campinas. E o comércio abriu. Está aberto, ou seja, o risco hoje é muito maior do que naquela época. Então, a mídia, eu vejo que ela deixou de orientar como deveria orientar, certo? Então, passar informação, dizer o cuidado, porque, pastor Wilson, o medo, ele é necessário. O medo, mas um medo saudável, porque é o medo que nos faz fugir do perigo. Agora, o medo mórbido se torna doente. E eu sempre costumo dizer o seguinte, quando eu trato alguém com fobia... Caminha para a síndrome do pânico, né, professor? Quando eu trato alguém com problemas de medo, o pânico, eu coloco uma coisa importante. Eu digo, olha, você precisa distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, o que é real, certo? E o que é imaginário. Então, digamos, eu tenho medo, Campinas é uma cidade grande, relativamente grande, e aqui é comum acontecer, por exemplo, na noite, você para no semáforo, você pode arriscar de ser assaltado. Isso é uma realidade? Sim, é verdade. Agora, se eu começar a dizer o seguinte, eu não vou sair mais à noite porque eu posso ser assaltado, aí eu estou saindo da realidade. O que eu tenho que fazer? Eu preciso tomar meus cuidados. É um risco? É um risco. Mas aí eu sei, aqui a partir das 19 horas eu posso passar no semáforo, aí eu vou devagarinho, tal, no carro, eu não chego a parar só quando vejo realmente, observo. Então você tem que ter, anda com as portas travadas, enfim, você tem que ter seus cuidados. Então era isso que a mídia deveria ter feito, e não ter plantado o medo. Então tem muitas pessoas literalmente doentes. Tem pessoas que elas veem no outro um risco, assim, potencialmente uma pessoa que vai passar o Covid para ela, entendeu? Então, ela não quer e briga com os outros porque os outros saíram, enfim, por quê? Tornaram-se neuróticas. Aí passa a ser uma neurose, passa a ser realmente um medo mórbido, um medo doentio. Isso é terrível, certo? Então, tem muitas pessoas completamente doentes. E tem outras pessoas, entendeu, que eu vejo até um certo ponto irresponsáveis. É o outro extremo. Era justamente o que eu ia dizer ao senhor, né? Eu convivo também diariamente com pessoas, por conta do meu trabalho ser considerado um trabalho essencial, não paramos nenhum dia, né? Estivemos trabalhando todos os dias, atendendo gente, todo dia, e o que nós observamos, né, nesse convívio é que tem pessoas que estão completamente, como o senhor diz, apavoradas, elas estão apavoradas, achando que podem morrer a qualquer minuto, enquanto outras pessoas estão vivendo como se não existisse, né, o vírus, né? Então temos esses dois extremos. Antes do senhor continuar, pastor, antes do senhor continuar, eu quero só saudar algumas pessoas que chegaram aqui depois na nossa live. Pastor Nelsinho Garcia, da Forro Fé, Deus abençoe. Danilo Pavani, paz do Senhor, está saudando a gente aqui. Nossa irmã Rose Jurandir, esposa do vice-presidente da igreja ali em Brotas. Também nosso irmão André Hugo, irmã Belmira Gavazzi, ali da cidade de Barra Bonita. Pastor Belassi Rangel, ali de Ourinhos. Irmã Ruth Moreira, professora de teologia aqui de nossa sede. A irmã Cristina, que é regente do Círculo de Oração lá de São Carlos. Pastor Misael Porto, pastor de uma congregação ali em São Carlos. A Roger Cristiane Pandolfi, a Cristiane trabalhou comigo na empresa, e é de Marília, está nos acompanhando. O irmão evangelista Marcos Ananias, da nossa igreja aqui em Bauru também. O Eude Kennerly, que também é colega de trabalho. A minha esposa colocou uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui para o senhor.
o irmão Ivair Moreira é da nossa sede aqui em Bauru também, Gustavo Moura também está assistindo, a irmã Nair Cordeiro, ali da congregação de Vila São Paulo, o irmão Alberto Cândido, Leandro Zeola e Márcia Oliveira. Todos esses irmãos, meu forte abraço, obrigado por vocês estarem conosco aqui. A minha esposa, ela colocou assim, a pandemia, uma pergunta, né? A pandemia fez com que quem já sofre de algum transtorno emocional tenha esse transtorno agravado. E eu vou colocar aqui um outro comentário, né? Enquanto o senhor estava falando aqui da distinção, né? O senhor disse que o medo é importante, o medo nos faz fugir do perigo, mas ele em excesso, ele se torna uma síndrome, né? Ele se torna uma doença. E ela até comentou assim, é difícil fazer essa distinção. Então, duas perguntas aí para o senhor responder. Como que a gente distingue, né, esses dois extremos que citamos agora, né? Entre o medo saudável e o medo que ele é nocivo, ele é uma doença psicológica. E aqui a pergunta também, pessoas que já tinham problema pré-existente, esses problemas foram agravados com a pandemia? Então, com certeza. Imagina uma pessoa que ela tem uma predisposição para depressão, para ansiedade. Então, por tudo aquilo que nós colocamos, que, assim, somente pelo isolamento social, e uma pessoa que fica o tempo inteiro ouvindo determinadas notícias e ele fica preocupado. Então, obviamente, essas pessoas, elas tiveram uma piora desse estado. E eu sou psicólogo já há quase 30 anos, há 27 anos, eu estou clinicando e eu faço atendimentos. E, assim, e até atendimento online. E isso aumentou o número de procura durante esse período muito grande, certo? E as pessoas, muitas delas, desencadearam, inclusive, a síndrome do pânico. E aí, entrando nessa questão, como você distinguir se o medo, eu não diria assim, saudável, né? Medo necessário, né? Mas, assim, o medo que nos leva realmente, eu vou chamar de medo real, da realidade e do que é imaginário. Então, quando você vê, por exemplo, o medo real, vamos supor, se eu me deparo aqui com, sei lá, um bicho peçonhento, uma coisa, e eu fugir dele, isso é normal, certo? Se eu chego e saio com o meu carro, e eu tranco os vidros, eu faço tal, isso são cuidados, eu estou fugindo do perigo. Então, isso é até prudência. Então, o medo é quando eu consigo, de certo modo, alcançar a razão do meu medo. Agora, quando eu perco o controle, aí é uma desconexão entre o que eu penso e o que eu sinto. A minha razão diz, não vai acontecer nada, mas o que eu sinto é tão forte que a minha razão, ela não funciona. Entendeu? Porque mesmo eu digo, não, olha, não tem calma, não vai... Mas a pessoa fica, ela perde o controle. Ela perde o controle da realidade. Então, naquele momento, ela está lidando com o imaginário, ela está lidando com as coisas que estão sendo criadas na mente dela. Então, ela podemos dizer que é o medo de barata? O medo de barata, que a barata não morde, a barata não pica, mas a gente sabe disso, e é mesmo emocional. Mas para aquela pessoa é um monstro, é algo que ela não consegue lidar com ele. Então, é mais ou menos isso, entendeu? No processo da fobia. Ela chega a um medo tamanho que ela não consegue lidar mais com esse medo. E eu costumo colocar que para você lidar com o medo, você precisa enfrentar o objeto do seu medo. Porque a maior parte do que a pessoa está vivendo é praticamente criado na sua mente. É como, por exemplo, uma situação pós-traumática. Então, uma pessoa que sofreu determinada violência, uma pessoa que sofreu um assalto, uma pessoa que passou por alguma situação difícil, então ela tem realmente uma crise, certo? Que pós-trauma, que ela acha que aquilo vai acontecer novamente. Então, ela perdeu o contato com a realidade. Quando a gente trata esse problema, a gente busca trazer a pessoa para a realidade. Então, quando diz assim, olha, eu tenho medo, tá, vamos tentar entender o medo dessa pessoa. Então, a gente vai fazer com que ela distinga o que é real. Entendeu? Por exemplo, eu tenho medo de ser acometido do Covid-19. Isso é normal.
Isso é normal. E é isso que vai me fazer usar máscara, é isso que vai me fazer usar o gel, é isso que vai me fazer ter meus cuidados, manter a distância social, é isso que vai me fazer ter os cuidados. Por quê? Porque é real. Não é uma criação, uma invenção. Isso é realidade. Agora, eu achar, entendeu? Vou dar um exemplo, né? A pessoa que sai, aí ele chega lá, foi no mercado, quando ele volta, então ele tem que pegar, ele acha que tudo ali tem vírus, e ele vai e não consegue, ele se lava as mãos trocentas vezes, ele vai, joga tudo que trouxe de fora e lava as comidas, as coisas. Então ele agora, ele criou, ele potencializou. Então ele pegou o que é real e ele agora está vivendo o imaginário, porque agora tudo isso é invenção da mente dele. Então ele começa a ver vírus em tudo, certo? E ele não dá conta, porque ele fica com medo de sair de casa, com medo de ir no mercado, com medo de tudo, finalmente, certo? Então, são dois extremos. Então, lidar com isso é muito importante, você saber de fato o objeto do seu medo. Se podemos tirar uma dica aí, né, desse comentário que o senhor está trazendo para nós, sobre a questão de termos saúde emocional com isso, eu gravei o senhor dizendo para nós, né, que o tratamento é a pessoa não evitar esse medo, né, mas ele enfrentá-lo, é a maneira que a pessoa consegue, então, trazer para a realidade e se tornar, de repente, enfrentar e vencer esse medo. É isso mesmo, professor? Exatamente. Precisa tratar, né? E aí é um processo que eu chamo de dessensibilização. Eu falo já sobre isso, que é o seguinte: meu celular mostrou que a bateria está 5, eu preciso urgente pegar aí, eu vou pedir desculpa, 1000 perdões, e vou pegar o carregador, senão a gente vai ficar sem, tá bom? Só um minutinho. Pastor, vai lá. Meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando aqui, nós vamos aguardar o pastor Jamiel retornar. O assunto está muito legal. Ele pode ficar ainda melhor se ele tiver a participação de vocês que estão aí. Então, deixe o comentário, deixe as suas perguntas. Nós vamos trazer aqui para que o pastor responda para nós. Enquanto ele foi ali buscar o carregador, eu quero saudar algumas outras pessoas que se juntaram a nós aqui. Leandro Zeola está conosco, Pedro Silva Medeiros, também o pastor Wagner está chegando aqui. Pastor Wagner, saudação, queremos tê-lo aqui nesse debate aqui futuramente, debatendo alguns assuntos. E também o irmão Sidney Alves, é um prazer ter todos vocês aqui nos acompanhando. Então nós estávamos falando sobre de que maneira, né, nós tratamos um medo que pode desequilibrar as nossas emoções e trazer uma doença emocional. Pastor. Ok, então, como a gente trabalha a questão do medo, é bem interessante que para se vencer o medo, você precisa enfrentá-lo. Tá? Então, a psicologia chama isso de um processo até de dessensibilização. E para isso, eu preciso distinguir o que é real e o que é imaginário. O que é verdadeiro ou o que é uma criação da minha mente. Então, começa a trabalhar com a pessoa nesse sentido. E ela precisa enfrentar o objeto do medo. Deixa eu dar um exemplo. Eu tive uma paciente que ela chegou, primeira consulta, quando ela foi entrando na sala, ela disse: doutor, você poderia me atender com a porta aberta? Sem problema. Porque eu tenho um problema, me falta ar e eu passo mal. Sem problema. E aí eu atendi algumas sessões porque eu faço um apanhado, eu tento entender, compreender. Porque você entender uma pessoa, precisa entender o mundo dela, o contexto de vida dela. Mais para frente, eu cheguei um dia, quando ela chegou, eu disse: olha, eu queria te pedir uma coisa hoje. Você pode encostar a porta? Vamos começar a trabalhar o seu medo? Não, se eu passar mal. Eu disse: você pode levantar e abrir a porta. Você não pode fazer isso? Posso. Então vai lá e encosta a porta. Ela foi e encostou a porta. Foi toda a sessão e ela não precisou levantar em momento algum. Foi mais umas 2 sessões para frente. Quando eu fui lá na frente, eu nunca ponho chave, nem ferrolho, nada na porta. Mas nesse dia eu cheguei para ela e disse: olha, hoje a chave estava na porta, eu disse: vou pedir para você fechar a porta de chave. Como assim? Eu digo: não,
fecha a porta. Não, e se eu passar mal? Você vai lá e abre. Ah, tá bom. E ela então fechou. Na outra sessão, eu disse, olha, agora é o seguinte, eu gostaria que você fechasse a porta e você colocasse a chave na minha mesa. E ela toda vez perguntava, mas se eu passar mal? Você pode ir lá e pegar. Até o dia em que ela chegou, eu disse, ela fechou a porta, quando foi colocar em cima da mesa, eu disse, você pode me dar a chave? Ela parou assim, e aí eu perguntei para ela, você acha que eu não abriria a porta se você passasse mal? Não, eu acredito. Então, guardei a chave. A partir dali, ela não teve mais problemas, nem no consultório e nem em outro local. Obviamente, nós temos outras técnicas, outras coisas que a gente faz, mas eu dou sobre exemplo de que é levar a pessoa a encarar o seu medo, porque ali, na verdade, o medo é a falta de controle, eu não tenho controle sobre. Agora, quando eu distingo o que é realmente real e o que é imaginário, eu passo a controlar. Então, aquilo que é imaginário, poxa, eu criei, eu vou trabalhar agora a minha mente para dizer a mim mesmo que aquilo é apenas uma fantasia. Não vai acontecer nada disso. Se eu tomar meus devidos cuidados, nada disso vai acontecer comigo. Então, essa conversa consigo mesmo. Então, você trabalha o medo da pessoa, certo? Levando ela a encarar esse medo sem precisar fugir dele. Então, é importante. Um outro exemplo bem rapidinho. De uma paciente, e ela, certa vez, indo pela Bandeirantes para São Paulo, estava chovendo bastante, e uma situação, ela assustou-se e ela freou, ela estava na esquerda, e o carro, então, rodou e foi para o canteiro. Não aconteceu nada, não capotou, não fez nada, não se machucou, não aconteceu nada. A partir daí, ela criou um pânico, e ela nem sequer entrava no carro para dirigir. E ela tinha loja aqui, não tem loja, que estava sempre em São Paulo e tal. E aí você vai fazendo todo um processo de desensibilização. Então, primeira coisa, olha, você vai entrar no carro, você vai agora tirar o carro da garagem, agora você vai andar aqui na sua rua, depois você vai dar uma volta no quarteirão, depois você vai um pouco... Então, assim, você tem que ir dando a oportunidade para a pessoa, ela a cada dia ir avançando, certo? Paulatinamente. Até o momento em que eu propus para ela ir para São Paulo com um motorista, só que ela dirigindo, mas se ela passasse mal, ela tinha um motorista do lado. Interessante que ela foi com o motorista e ela conseguiu dirigir. Ela foi e veio, mas ela tinha um motorista do lado. Chegou um dado momento que eu propus para ela, agora você vai com 2 carros, você vai sozinha no seu carro e o motorista, ele vem no carro batedor atrás. Se você passar mal, você encosta e ele assume. É interessante porque nunca precisou assumir o carro. Entendeu por quê? Porque era imaginário. Então, medo mórbido, vai acontecer de novo? Não, aconteceu por um acidente, a pista estava molhada, enfim. Então, quando você trabalha isso é um processo de dessensibilização, levando a pessoa a lidar com o objeto do seu medo, mas o objeto real do seu medo, certo? Então, sou forçado a colocar uma pergunta para o senhor, tá? Ouvindo, né, esse tratamento que o senhor fez com essas 2 pessoas, esses 2 lindos exemplos que a pessoa conseguiu vencer esse medo que lhe fazia mal, né, que lhe fazia estar doente emocionalmente. É lógico que esse é o exemplo citado pelo medo, mas qualquer das emoções podem causar desequilíbrios que precisem ser tratados de uma maneira semelhante. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é que, assim, num caso, por exemplo, de uma pessoa que não tenha acesso, alguém que está nos ouvindo aqui, que de repente ele não tem acesso a um consultório, a um psicólogo para equilibrar as suas emoções. Qual conselho o senhor, como profissional da área, poderia dar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Agora eu vou falar como cristão. Nós temos uma vantagem muito grande, entendeu? Porque nós somos servos de Deus, temos a nossa fé, a nossa crença. Tem coisa melhor do que uma oração para acalmar, para quietar, certo? E tem coisa. Eu mesmo como profissional, e algumas vezes eu cheguei à oportunidade que você não pode fazer proselitismo dentro de um consultório, enfim, mas de você ver que a pessoa, na verdade, não precisa de uma psicoterapia, ela precisa de um apoio pastoral. E você orar pela pessoa. Então, assim, uma pessoa que está vivendo situação de medo, compartilhe isso com alguém, certo? Busque, aliás, uma oração acalma,
A oração tranquiliza, certo? Então, assim, tem experiências, eu poderia contar N experiências de situações que a pessoa, ela realmente se aquietou a partir disso, certo? Então, eu diria, logicamente, se ela tem oportunidade de tratar, porque, assim, não querendo espiritualizar a situação. Por exemplo, Cristo cura da depressão, sim, da ansiedade, sim, mas a gente sabe que é um problema também que precisa ser tratado. Eu vi uma vez um pastor e eu fiquei assustado com o que eu vi, preocupado. Ele pregou, ele assim estava muito entusiasmado com a sua pregação, e ele falou sobre pessoas que usam remédios faixa preta. Isso não é coisa de crente, isso é coisa de quem não tem fé, isso é coisa, entendeu? Depressão não é para crente tem que ter fé em Deus e tal. E depois ele chegou para frente, ele chamou as pessoas que tomavam remédios e disse: vem aqui fazer um propósito agora, que chega em casa você vai jogar fora isso, vai colocar no lixo esses remédios. Eu fiquei tão preocupado com aquilo, sabe, porque eu não tinha como falar, eu não era pregador, eu estava ali apenas como visitante, não pude dizer nada, e eu falei: meu Deus, que pregação irresponsável. Porque eu lembro, pastor, eu lembro do senhor ter contado esse testemunho, e eu preciso até confessar que eu já usei, viu, essa referência do senhor. Mas eu fiquei assim, estarrecido com aquele negócio, porque você imagina só, uma pessoa que toma remédios há 5, 6, 7, 8 anos, entendeu? Então o organismo dessa pessoa, de certo modo, já depende daquele remédio. E se ele entra numa síndrome, entendeu, de abstinência, entendeu? É terrível. Então, isso é muito sério. Então, a gente pode espiritualizar as coisas. Agora, como cristão, eu sei o que Deus é capaz de fazer, entendeu? Então, se a pessoa está ali, você não tem como procurar um profissional, um psicólogo, alguém que possa te ajudar, liga lá para o pastor, para a irmã, para alguém, diz: faz uma oração por mim agora. E eu tenho certeza que aquela oração vai fazer a pessoa ficar mais calma, mais tranquila, entendeu? Ela vai se acalmar. Por quê? Porque a gente tem Deus, e é muito interessante a presença de Deus. A gente não tem nada aqui que de fato não faça nos aquietar. A pessoa pode estar lá, um paciente terminal, de estar lá nos últimos dias de vida dele, mas uma oração vai tranquilizar, a oração vai tirar a dor dele, a oração vai fazer com que ele tenha serenidade naquele momento. Então, seria um conselho que eu dou assim: busca em uma oração alguém que faça isso por você. Às vezes a pessoa está em pânico, ele sozinho não consegue orar, e nem ele consegue orar, porque está tão em pânico ali. Mas uma oração, uma imposição de mãos, isso pode de fato fazer uma grande diferença na vida da pessoa. Maravilha. E assim, falo que realmente usei essa experiência do senhor para testemunhar, para contar para outros, porque foi um aprendizado mesmo, né? E eu já levei para outras pessoas para que não cometessem essa irresponsabilidade que o senhor citou, né? Que foi cometida no altar, talvez na melhor das boas intenções, na fé daquele pregador, porém, né, levando as pessoas aí de repente a cometer algo que fosse arriscado para si próprias, né? E talvez para as famílias também. Pastor Jamiel, como o senhor trouxe para nós esse lindo exemplo, né, que sim, nós podemos em oração buscar ao Senhor, é fato que algumas pessoas, como o senhor propriamente disse, elas precisariam do auxílio de outro, né, porque talvez ela esteja tão fragilizada emocionalmente que ela não consiga por si mesma orar e ela de repente precisa de um auxílio de uma outra pessoa. E como nós estamos aqui sendo ouvidos por, né, chegamos aí a mais de 2 dezenas de pessoas conectadas aqui conosco, eu gostaria que o senhor trouxesse também um conselho não para a pessoa que está com problema na área emocional, mas para a pessoa que de repente tem alguém próximo que está com problema e que vem desabafar. Porque eu me recordo bem da palestra que o senhor nos trouxe sobre capelania, né? E me recordo bem do senhor citando a maneira de nós abordarmos alguém que precisa, porque é muito comum, quando alguém nos procura com problema, nós queremos impor uma solução fácil, né, para aquela pessoa, e às vezes isso não é o melhor caminho. Comenta para nós isso, por favor. Eu vejo assim, para você ajudar uma pessoa, você precisa entender primeiro o problema dessa pessoa. Eu sou muito assim, cauteloso, sou muito de ouvir. E é muito interessante assim, o que você está sentindo?
e eu sempre coloco assim, que é importante você pôr um divisor de águas, o antes e o depois. Assim, pastor Wilson, para a gente ajudar alguém, precisa entender 3 coisas básicas. Primeiro, o que essa pessoa está sentindo. Então, eu preciso entender. Me fala, o que está acontecendo com você? O que você está sentindo? Então, quando eu começo a ver a dimensão do que está acontecendo com ela, para poder, de fato, falar. E que, às vezes, a gente tem as respostas prontas, enlatadas, né? Ore mais, lembra da Bíblia, né? Então, mas, assim, o que realmente está acontecendo? Quando eu consigo entender isso, certo? Ah, mas eu vou dizer, não isso não é problema. Pode não ser para você. É como você deu o exemplo da barata. Não, barata para mim, eu vejo a barata, vou lá e piso nela. Mas uma pessoa que tem fobia de barata, para ela aquilo é um monstro. Ela é capaz de sair despida na rua, entendeu? Se ela vê uma barata, estiver dentro de casa, certo? Por quê? Porque é algo que ela não consegue lidar com aquilo. Então, primeiro, analisar. Tenta descobrir o que está acontecendo com essa pessoa. Segundo, você vai, então, observar o que desencadeou isso, ou o que está desencadeando isso. Então, para que eu saiba qual é realmente o gatilho que está levando a isso, eu preciso entender o antes e entender o depois. Entendeu? O que aconteceu depois? Quando? O tempo é fundamental. Quando? A partir de quando você passou a sentir isso? E aí vem a terceira coisa, certo? É aí onde você vai agora reunir, de fato, sabendo o que e sabendo as causas disso aí, e que você vai trazer agora o aconselhamento. Então, ou seja, a prescrição só vem depois do diagnóstico. Então, eu preciso entender. Agora, o que a gente faz? A gente já prescreve. Por quê? Porque eu aprendi desse jeito. Então, eu já tenho uma resposta para você. Não, é assim, tal, sem ouvir. Agora, ouça a pessoa. Então, antes de orar, a pessoa me convida para orar. Eu quero orar por tal coisa. Tá bom. O que está acontecendo? O que está vendo? Ah, está vendo isso assim. Desde quando você está sentindo isso? O que levou? Vamos ter que procurar juntos entender isso. Muitas vezes é muito interessante porque só nessa conversa com a pessoa o problema já é resolvido muitas vezes. Entendeu? A clareza, porque o problema ele está 50% resolvido a partir do momento que você entende o problema. A partir daí, são algumas coisas que precisam ser feitas em relação a isso. Então, uma pessoa que vai aconselhar, que vai ajudar, que alguém está pedindo ajuda, tente entender primeiro. Ouça e ouça. Tente entender. Coloque esse divisor de águas. Desde quando isso está acontecendo na sua vida? O que você está realmente sentindo? Para, a partir daí, você trazer algumas possíveis soluções. Esse é o caminho. Acho interessante o senhor dizer para nós, né? Não só olhar o que está acontecendo, mas perguntar, né, o que a pessoa está sentindo. Voltando, né, nesse exemplo da barata, né? O que está acontecendo quando alguém olha alguém com medo de uma barata, por exemplo? O que está acontecendo é nada, né? Aos olhos racionais. Mas o que a pessoa está sentindo é tão importante quanto o que está acontecendo ao redor. Porque sem esse link, né, do que acontece, não só no externo, mas internamente naquela pessoa, é impossível que nós possamos proporcionar uma ajuda. Eu recordo de algumas lições que o senhor nos trouxe, pastor, e eu quero reforçar aqui, né, ou trazer aqui para os ouvintes também, que não tiveram oportunidade de ouvi-lo pessoalmente, mas o senhor nos traz algumas lições que para mim foram esclarecedoras. Por exemplo, e o senhor tocou nesse ponto, o cristão, ele pode sim precisar de medicamentos ligados, né, à área de psicologia ou psiquiatria, ou seja, o cristão pode, de repente, vir a depender de algum medicamento mais pesado para tratar a ansiedade, para tratar esse tipo de problema. E, lamentavelmente, algumas pessoas, há tempos recentes, né, costumavam dizer, não, isso é coisa maligna, isso é demônio, isso é falta de fé, né? E o senhor disse aqui já na live, não podemos espiritualizar tudo. Existem algumas coisas, sim, que de repente têm a sua origem no espiritual.
né? E existem algumas outras coisas que não, elas têm a sua origem no psicológico da pessoa, no seu estado emocional, e nesse caso, o mais recomendado é que ela procure uma ajuda profissional. Uma coisa que eu acho interessante aqui citar, a questão do aconselhamento que o senhor acabou de nos trazer, é que nem sempre eu estarei preparado, né, para lidar com aquele problema. Então, de repente, sim, uma pessoa pode me procurar porque me confia, né, em mim, para resolver um problema, e eu posso, de repente, entender que eu não tenho o preparo necessário para lidar com aquela situação. Eu acho que é interessante, se eu conhecer alguém para que possa ajudar, eu recomendar isso àquela pessoa. Olha, podemos conversar, né, com A ou com B, que pode te ajudar melhor, eu faço essa apresentação, te levo lá, sempre, lógico, respeitando a individualidade daquela pessoa, né, sem contar aquilo que ela confidenciou para nós, para terceiros. Uma coisa que eu estava ouvindo aí o senhor falar a respeito, então, né, dessa questão, tem até uma pergunta aqui, pede para explicar sobre tipos de doenças espirituais e psicossomáticas, né, de que maneira a gente faz o diagnóstico dessa diferença, né, dessa diferença entre os dois pontos. Se o senhor puder acrescentar para nós aqui. Tá, existem as doenças que elas têm origem apenas física, são chamadas doenças somáticas, né? O próprio prefixo soma, corpo, então são as doenças do corpo. Existem as doenças psicossomáticas, são aquelas doenças que elas são doenças do corpo, mas que são, de certo modo, desencadeadas pelo emocional, certo? Pela mente. Nós temos o exemplo da asma, nós temos o exemplo da psoríase, nós temos o exemplo do diabetes. Então, são doenças físicas, mas que elas têm, de certo modo, também uma origem emocional. E tem as doenças psíquicas. Essas, diríamos assim, que entram as neuroses, as psicoses, as esquizofrenias, as depressões da vida, os problemas socioafetivos. Então, são doenças que elas são origem apenas da psique, que tem a ver, porque assim, boa parte das doenças emocionais, elas estão relacionadas, as que são só psíquicas, estão relacionadas à história de vida da pessoa, certo? E é muito interessante quando a gente analisa a vida de uma pessoa, a gente começa a analisar essa vida a partir da gestação. Tem um vídeo, assim, depois eu vou colocar alguns vídeos aqui que eu gravei no YouTube, está lá no YouTube. Seria muito legal se o senhor falasse para nós depois o link para acessar o canal do senhor no YouTube. Eu coloco aqui nos comentários. Você colocar lá em youtube.com/c/Jamiel Lopes, quando fica 2 L, Jamiel Lopes. Então, assim, youtube.com, aí /C minúsculo, novamente, Jamiel Lopes. E aí você pode acessar lá. E eu tenho um vídeo que eu falo justamente sobre a origem dos transtornos emocionais. Foi uma palestra que eu dei lá na Bahia e eu fiz um recorte dessa palestra e coloquei lá o ponto que eu mostro exatamente a origem dos transtornos emocionais. Como adoecemos psiquicamente, certo? Então, mostrando a importância até do processo da gestação, do nascimento, os primeiros cuidados, a vida, questão dos traumas. Então, tudo isso leva, de fato, a pessoa a, muitas vezes, a desencadear uma série de conflitos emocionais, até o problema da esquizofrenia, a própria depressão, enfim. Então, são as doenças psíquicas, que elas têm origem somente emocional. E a gente vê um contexto, de fato, um contexto, digamos, social também, que é o meio onde o indivíduo vive e as coisas que estão acontecendo no dia a dia dela. Então, precisa entender essa pessoa no mundo dela, porque muitas vezes é essa relação, e até coloco isso, o eu e o outro, nessa relação que a pessoa ela tem algumas dificuldades, ela desenvolve determinadas cobranças internas, determinados problemas relacionados a isso, dependendo do ambiente que essa pessoa se desenvolveu. Ela desenvolve, às vezes, digamos assim, uma autocrítica muito forte, dependendo da criação dela,
dos valores, da forma como foi imposto as coisas para ela e as experiências de vida que ela passou. Então, tudo isso contribui para o surgimento das doenças. Quando a pessoa toma consciência disso, fica mais fácil dela aprender a lidar com essas situações. Então, aí seriam os problemas. Agora, mesmo os problemas de ordem emocional, eles afetam também o corpo. Dá um exemplo, a depressão. A depressão, ela, cientificamente provado, que ela ocorre, por exemplo, essa baixa de humor, pela falta de um hormônio que é a serotonina. Aliás, nós temos 4 hormônios eles são considerados como o quarteto da felicidade e que nós produzimos, certo? Nós temos a serotonina, nós temos que é responsável pelo humor, a endorfina, que é uma espécie de hormônio, vamos supor, de anestésico, certo? Nós temos a dopamina, certo? E temos a oxitocina, esses 4 hormônios. Então, quando existe uma alteração interna, isso afeta também o humor. Então, tudo isso, por isso que a pessoa precisa muitas vezes tomar remédios, certo? Mas as doenças, não sei se conseguir responder, existem as somáticas, que são as doenças ao nível do corpo, as psicossomáticas e as doenças psíquicas, onde entram as neuroses, as psicoses e depressões da vida. Manilce Maciel, que é aqui da nossa sede em Bauru, está dizendo, olha, excelente explicação. Acredito que é muito esclarecedor para nós aí esses esclarecimentos sobre nosso emocional, que como o senhor introduziu aí para nós, né, ele pode afetar inclusive o nosso estado físico, né, através daquilo que nós sentimos. Nós que somos cristãos, e aí eu lembro que o senhor até falou aqui, né, no consultório, onde o senhor trabalha profissionalmente, não podemos fazer o proselitismo, né, o senhor disse aí, né, e seria evangelizar consultórios, fere a ética profissional, mas, como pastor, né, ofereceu uma oração, né, e eu lembro na capelania, justamente o senhor explicando sobre isso para nós, né, de levar um apoio espiritual, sem, contudo, invadir aquela pessoa ou forçando ela a aderir à nossa fé. Levar aquele apoio, seja bíblico, ou seja por intermédio de uma oração, e a pessoa que vai decidir, né, após assim, se ela deseja avançar aí no conhecimento. Pastor, eu acho que a gente abordou aqui vários pontos das nossas primeiras pautas aqui, né, que era introduzir sobre o que era a saúde emocional, como a pandemia afetou, né, e aí nós colocamos acerca do isolamento, acerca do medo, acerca das notícias que a mídia trouxe, e o senhor também abordou acerca dos impactos econômicos. Tudo isso gera muita ansiedade, e é por isso que eu li, né, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ao início dessa live, que nos traz a recomendação de Pedro, dizendo, olha, lança sobre ele Deus, né, toda a nossa ansiedade. Talvez isso nos faça lembrar as palavras de Jesus, que nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as coisas com as quais nos preocupamos no dia a dia, elas nos são acrescentadas. Pastor, eu acho que já para nós irmos encaminhando para o final, vamos entrar na terceira e última pauta, que seria quais as recomendações que o senhor teria para nós, com toda a experiência aí de 30 anos, né, clinicando, mais a experiência como cristão, como servo do Senhor e como pastor, quais os conselhos o senhor nos daria para nesses dias tão caóticos, aonde nós temos um mundo sem mudança contínua, aonde nós temos, como o senhor trouxe para nós aí, uma pressão muito grande, né? E essa pressão para que nós venhamos responder a expectativas no trabalho, na escola, no corpo físico, na sociedade, com os amigos, e onde nós agora introduzimos aí a questão do isolamento. As pessoas talvez tinham uma falsa percepção, né, de um bem-estar, porque estava em rodas de amigos, e agora tem que encarar a si próprias, né? Então acrescentou esse medo. Fora isso, né, o próprio medo da morte, sim, porque isso
realmente tem afetado muitas pessoas, especialmente aqueles que não têm esperança com relação ao porvir. Então, quais conselhos o senhor nos traria e recomendações para que a gente mantenha a saúde emocional diante de tantos desafios, de tantas complexidades? Pastor Wilson, assim, não é fácil lidar, né, com o isolamento. Você imagina a igreja, né? Eu não sei em Bauru, mas Campinas a gente não está liberado ainda, certo? Então as gravações são feitas, enfim. Mas mesmo igrejas que já foi liberado, certo? Com distanciamento. Não é a mesma coisa, entendeu? É uma sensação muito desagradável, entendeu? O distanciamento, enfim. Então isso realmente tem trazido alguns problemas muito sérios. Pessoas que não saem, não conseguem sair de casa, enfim, só aqueles que saem para trabalhar, serviços essenciais, enfim. Então, o que eu colocaria para você manter a sua saúde mental? Primeira coisa, passar o dia em casa, muito tempo dentro de casa, né? Então, primeira coisa que é importante é você buscar uma interação virtual. Como isso? Olha, é o que nós estamos fazendo aqui. Você está em Bauru, eu estou em Campinas e a pessoa está na sua casa. E nós conseguimos aqui conversar. Então, temos gente de Marília, Bauru, Ourinhos, São Carlos, nos assistindo, nos acompanhando, Brotas, né? Barra Bonita, olha só. Olha, então, o que eu colocaria? Olha, usa os recursos, pega o WhatsApp, faz chamada de vídeos, entendeu? Assim, você pode fazer chamada múltiplas, ou você pode usar o Zoom, que nós estamos usando aqui, que pode usar a família inteira, vira volta você reunir parentes, tudo mais, todo mundo ali. Então, você pode, não resolve o problema, mas atenua o problema. Então, essa interação virtual, estar em contato, fazer essa ligação de vídeo, contato com amigos, com pessoas que nunca mais se viu, e faz essa chamada de vídeo, e converse, estejam juntos também. Uma segunda coisa que eu colocaria, que é muito importante para manter essa saúde mental, é manter a mente ocupada. Tá? Assim, quando eu digo mente ocupada, não é você fazer qualquer coisa. Vai dar como uma terapia ocupacional, você vai fazer um tipo de atividade, mas a pessoa diz, poxa, eu não tenho nem motivação para nada. Você tem que estar entediado, enfim. Eu coloco o seguinte, funciona quando você vai fazer alguma coisa que seja prazerosa. Então, procura ver alguma coisa. Vai pintar, por exemplo. Para mim, pintar só para resolver se fosse prazeroso. Como não é para mim, então você pode mandar, não, vai pintar um quadro, pintar uma coisa que não vai. Para mim, vai ajudar se eu escrever. Entendeu? Porque para mim é prazeroso estar lá no computador escrevendo. Certo? Mas cada pessoa tem algo. Então, busca ocupar a sua mente. Certo? Aí, quando eu falo da mente, é muito importante a pessoa renovar a sua mente diariamente. Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço, antes de abrir o WhatsApp, antes de ver notícias, antes de ver qualquer coisa, eu procuro alimentar a minha mente com alguma coisa boa. Então, eu pego o celular ali, mesmo antes de levantar da cama, eu coloco um salmo, eu escuto o salmo. Porque hoje você tem lá a Bíblia gravada, né, em áudio. Então, escuta um salmo, Salmo 23, Salmo 37, vai ouvir Salmo 125, Salmo 121. Então, ouve alguma coisa. Ou então, uma mensagem, que seja uma mensagem edificante para a sua vida, algo que seja motivacional. Então, seja, alimente a sua mente com coisas boas. Então, precisa trabalhar mutuamente. Daí eu já adianto essa questão. Então, regule o consumo de notícias. Por exemplo, eu basicamente não vejo. Vou ligar uma televisão para estar vendo reportagem, tá, mas eu preciso ver. Então, eu acompanho o essencial, porque não vamos ficar isolados também de tudo. Então, vira, volta, eu ligo para ver mais o que está acontecendo, eu comparo e prefiro mais acompanhar pela internet do que, basicamente, pela TV. O senhor é o segundo pastor campineiro que está nos trazendo essa mesma dica, né? De repente desligar aí os canais convencionais de televisão e usar aí para se alimentar um canal mais seletivo que é a internet, né? Onde você pode buscar a notícia que realmente lhe faz bem e lhe é importante. O que eu vejo assim diariamente? Diariamente eu consulto o
Estadão para ver quais são as manchetes do dia, eu consulto aí alguns 3, 4 jornais mais ou menos para ver como é que tá, as coisas estão acontecendo por aí fora. Só. Se me interessar alguma coisa, eu vou lá. Outra coisa, olha, rede social, você precisa ter muito cuidado, entendeu? E às vezes a pessoa se alimenta com muita coisa nas redes sociais, entendeu? Muita coisa que realmente não vai alimentar nada. Entendeu? Se você vê aqui, por exemplo, quem me acompanha pelas redes sociais vai ver o seguinte: ou você vai ver uma mensagem de Deus, um versículo bíblico que eu coloco ali diariamente, tá ali sempre alguma coisa com versículo, ou estou falando dos meus produtos. Eu tenho a editora, então eu tenho o Instituto Educacional, então eu estou sempre pondo alguma coisa que venha alimentar a alma dessa pessoa, certo? Mas nunca vai me ver falando lá de política, nada contra. Mas assim, não é, porque esse não é meu objetivo. Eu acho que tem outros canais que vão falar disso. Para que eu vou falar? Entendeu? Não é que eu sou alheio, não quero, não é nada disso. Mas é que eu vejo o seguinte: as pessoas têm que ter opção. Imagina só se todos os canais falassem a mesma coisa. Você não teria opção. Está entendendo? Então, é justamente isso. Então, precisa oferecer. Então, eu procuro compartilhar coisas boas, coisas que animam. Se você chegar lá, por exemplo, as mensagens, toda quinta-feira, às 20 horas, eu tenho live. Toda quinta-feira. Ministério de Superação, Ministério de Ajuda, de Socorro, tal, tá lá. Entendeu? Se você vê, como assim, é recente, tem 3 meses que eu lancei meu canal, estou caminhando para 1.000 pessoas já, tá aí. Quem está ouvindo aí, vai lá. Depois eu vou colocar o link, porque fica mais fácil a pessoa clicar no link. Vou colocar, por exemplo, o livro de Psicologia Pastoral, se alguém quiser, eu tenho disponível. Coloquei o link aqui nos comentários, viu, pastor? E já fixei o link aqui para que todo mundo esteja vendo continuamente. Então, eu procuro trazer coisas boas para as pessoas. Então, lá, por exemplo, né, os vídeos que a pessoa vai ver. Sobre esse assunto, eu tenho vários vídeos que eu coloquei. Eu estou com 41 vídeos. Eu tenho lá efeitos psicológicos e o Covid-19, como manter o equilíbrio. Eu tenho um vídeo que eu gravei, os efeitos causados pelo isolamento social, os efeitos psicológicos. Tem um outro, como superar a insônia e dormir bem durante a quarentena. Tem um outro que eu coloquei, você vive com medo? Desculpa como libertar-se. Eu tenho um que fala sobre suicídio e depressão. Eu tenho vários vídeos. E fora isso, eu tenho um vídeo de orientação para os pais, em relação aos filhos, em relação à questão da influência da mídia. E tem as minhas lives. Então, quais os temas que eu coloco sempre? São temas que é uma mensagem de ânimo para a pessoa, certo? Ninguém vai ali ver, por exemplo, né, uma mensagem com profundidade teológica e tal, porque não é o objetivo. Talvez, mas o pastor não coloca nada aqui. Não, porque não é o objetivo. É um canal de socorro, é um canal de ajuda, para ajudar. Então, você quer uma palavra de conforto? Você quer uma palavra de ajuda? Quer uma palavra de incentivo? Então, você vai lá e você vai ter essa palavra. Aí vai ter, por exemplo, assim, como começar de novo, né? Por exemplo, uma live que eu coloquei para o poder da gratidão. Então, são temas que eu abordo, certo? Assim, são temas mais para levantar, de fato, a pessoa. Então, vai lá e clica e passa a nos seguir nas redes sociais. Então, temos, assim, várias coisas, temos os cursos, estamos com umas promoções assim maravilhosas, né? Estamos com os nossos cursos de teologia e outros cursos mais, e eu decidi, durante essa quarentena, dar um desconto de 90%, certo? Então, o curso que era 890 está por apenas R$ 89. Alguém chegou lá, colocou um comentário lá no Facebook assim: daqui a pouco vai dar de graça. E tem que dar aí. Se eu quero que as pessoas conheçam, de fato, a Deus... É uma maneira, né, pastor, o senhor dar essa contribuição, né, para que as pessoas tenham um conteúdo de qualidade em um momento em que elas estão mais tempo em casa e às vezes ficam ociosas, né, com tantas coisas negativas. E hoje nós estamos gravamos, para você ter ideia, nós gravamos as videoaulas. As pessoas elas têm as aulas gravadas, entendeu? Para assistir as aulas em casa e mais os livros. E agora, por exemplo, o nosso curso de capelania está também com todas as aulas gravadas, entendeu? Que a pessoa pode acessar também as aulas. E aí eu queria também pedir,
gente já está encerrando, eu queria fazer um apelo aqui também. Quem está nos seguindo pelas redes sociais, e pedir essa ajuda. Eu estou ajudando um pastor, foi de Campinas, ele hoje preside a igreja lá em Teodoro Sampaio, que é o pastor Edson Agostinho, não sei se você conhece o pastor Edson. Pastor Edson Agostinho, ele, em 2006, ele teve um problema de saúde e ele ficou paraplégico. Hoje ele preside a igreja, ele toma conta de um cartório lá naquelas cidades, nas proximidades, e ele é contador em Campinas. A história dele é uma história magnífica, uma história de superação. E nós estamos fazendo uma campanha para ele fazer um tratamento com células-tronco, certo? E é fora do Brasil. E nós encabeçamos isso, e se puder nos ajudar também na divulgação, tem um vídeo lá na minha página, lá no meu canal, um vídeo contando a história dele, é magnífico, vale a pena realmente ver. Compartilhado. Tá, e está aberto aí, de fato, ali tem um canal não, tem um site especificamente para as doações, então é feito a partir daquele site. Então as pessoas que estão nos acompanhando e os que vão ver essa live posteriormente, puder fazer isso, Deus vai abençoar ricamente a sua vida e vai lhe recompensar. Muito bom. Pastor Jamiel, olha, foi muito enriquecedor, né? O tempo realmente acaba sendo curto, né, para tantos assuntos importantíssimos, né, para aqueles que nos acompanham. E eu já gostaria de deixar o convite para que no próximo mês nós marquemos um dia para convidá-lo outra vez para estar participando aqui do Segunda Opinião. Um prazer sempre, viu, pastor Jamiel? Você está com o canal no YouTube? Não, eu tenho um canal no YouTube. Ele é antigo já, mas estava desativado há bastante tempo, e o que eu tenho feito é, depois dessas lives no Facebook, eu edito o material e divulgo lá no YouTube. Então, eu coloco lá, mando depois o link para o senhor do vídeo, o senhor pode compartilhar também e divulgar também. Vamos fazer isso aí. Coisa boa, precisa passar adiante. Legal. Meus irmãos, olha, eu agradeço bastante a participação. Olha, pastor, eu acredito que a live dessa segunda-feira aqui foi a mais assistida online, né? Nós tivemos aqui, só aqui em 2 salas que eu estou acompanhando, deu mais de 2 dezenas, quase 3 dezenas de pessoas assistindo online durante todo o período, desde o início até o final, fora aqueles que foram entrando e saindo, né? Assistiram pedaços, mas assim, muitas pessoas conectadas aqui conosco. Tem mais outras salas aqui de pessoas que compartilharam. Olha, muito legal. E é bacana, pois o assunto, ele é um assunto muito importante para as pessoas e para este momento. Nós queremos realmente que a pessoa esteja saudável emocionalmente, porque sim, nós vamos enfrentar pós-pandemia problemas da economia, problemas com desemprego, problemas com enfermidade, enfrentaremos muitos problemas. Mas, se nós estivermos bem conosco mesmo, como o pastor trouxe aqui, se nós praticarmos esse autoconhecimento, certamente nós teremos condições de superar esses problemas que nos virão. E aqui fica a dica de você, então, acessar youtube.com/c/Jamiel Lopes, e você vai acessar ali diversos vídeos que vão lhe ajudar, né, a compreender melhor estas questões que foram tratadas aqui de uma maneira superficial, pois não tínhamos tempo para aprofundar ainda mais. Pastor Jamiel, muito obrigado pela sua participação. Você e meus irmãos que estiveram conosco aqui, que Deus abençoe muitíssimo. Pastor, por favor, deixa ali aqui despeça-se aqui daqueles que estão conosco e, se puder, faça uma breve oração também para abençoar aqueles que estiveram participando. Quero agradecer a todos aí que tiveram paciência, né, de ficar conectados nessa live, né, tanto tempo. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, não é? E nos siga nas redes sociais. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter e agora também no YouTube. No Facebook, no perfil, já não tem mais espaço lá, e aí criamos a nossa homepage. Então você pode colocar lá facebook.com/Pastor Jamiel Lopes.
Pastor Jamiel Lopes, você vai cair na homepage, você pode nos seguir. Tudo que eu coloco lá no perfil também coloco na homepage, ok? Eu vou deixar depois os links também lá do Pastor Edson, para que quem desejar e puder, de fato, ajudar. Eu tenho o seguinte, se você não tem como ajudar, pelo menos compartilhe, fale com outras pessoas que podem, vamos ajudar o servo de Deus a conseguir isso aí. Vamos orar ao nosso Deus. Eu queria pedir as orações em favor, realmente, das pessoas que têm sido acometidas desse vírus. É terrível, certo? Eu tenho acompanhado algumas pessoas, e tive parentes que pegou, como eu coloquei, e nós vamos orar, continuar nossas orações, porque o Senhor realmente, Ele é conosco, e vamos pedir para o Senhor proteger o seu povo, proteger a sua igreja. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta live, Senhor, tratando de um assunto de tão grande relevância. Que o Senhor nos ajude, pois nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua misericórdia, e até para mantermos o nosso equilíbrio emocional, e que possamos, Senhor, estar envolvidos com as Tuas coisas, não perdermos a esperança e nem a fé, mas podermos confiar, ó Senhor, que Tu ainda estás no controle, Tu estás no comando de todas as coisas, mesmo que não entendamos, ó Senhor, determinadas coisas que aconteçam. No entanto, sabemos que Tu és Senhor, Tu és soberano e estás no controle de tudo. Eu coloco nas Tuas mãos todas as pessoas que acompanharam essa live, aqueles que irão ver esse vídeo posteriormente, quer seja pelo Facebook, quer seja pelo YouTube, e que a bênção do Senhor continue estendida sobre todas estas pessoas. Te agradecemos, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos também aquelas famílias enlutadas que perderam entes queridos durante esta pandemia. Colocamos nas Tuas mãos também as pessoas que contraíram o vírus, Senhor, e alguns que estão hospitalizados, outros que estão nas suas casas, convalescendo. E também colocamos nas Tuas mãos aqueles, ó Senhor, que não foram acometidos, para que o Senhor proteja e os guarde neste momento. Pai Celestial, nos dê uma noite abençoada, uma noite de paz, no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jamiel, muito obrigado pela participação. Nossos irmãos, Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui.